Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai decifrar um dos maiores códigos dos concursos da Fundação Carlos Chagas, as vozes verbais. E o nosso foco principal? Vai ser numa pequena partícula que causa um estrago danado, o C. Dominar esse tópico não é só uma questão de gramática, viu? É sobre garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Pode até parecer exagero, né? Mas olha, não é. A partícula si, essa palavrinha, é um dos recursos preferidos da FCC para fazer aquelas pegadinhas clássicas de prova. Ela é pequena, super versátil e se a gente não entende bem o papel dela ali, a chance de errar é enorme. Então a nossa missão hoje é exatamente essa: transformar o que parece uma armadilha num atalho para a gente gabaritar a questão. Ok, vamos começar do começo. Antes de desvendar os mistérios do si, a gente precisa ter uma base muito sólida. A diferença é entre quem pratica a ação e quem recebe essa ação. Entender os papéis de agente e paciente é, sem dúvida, o primeiro passo para dominar as vozes verbais. Olha só a diferença na prática. Na voz ativa, o holofote está em quem age, o funcionário. Ele é a estrela da frase. Já na voz passiva, o foco muda completamente. Agora quem brilha é o que recebe a ação. A tarefa se torna o sujeito, mas atenção, é um sujeito que sofre a ação. Por isso a gente chama de sujeito paciente. A perspectiva da frase vira de cabeça para baixo. Mas não basta só entender essa mudança de perspectiva. É fundamental dominar a mecânica por trás dela. Saber como converter uma frase da voz ativa para a passiva é uma habilidade técnica, quase como montar um quebra-cabeça. E é essa habilidade que vai ser a nossa chave para identificar a função do C lá na frente. Então, como essa engrenagem funciona? É um processo bem lógico, em 4 passos. Primeiro, quem era o objeto direto na voz ativa, agora vira o novo sujeito, o sujeito paciente. Segundo, o sujeito original, o agente, se transforma no agente da passiva. Terceiro, o verbo principal vira uma locução verbal. E quarto, que é o mais importante, o verbo auxiliar ser tem que herdar o tempo verbal original. O legal dessa tabela é que ela é tipo um mapa visual dessa migração toda. Dá para ver direitinho como cada peça da frase original tem um lugar certo na nova estrutura. O sujeito agente vai parar lá no agente da passiva e o objeto direto sobe de cargo e vira sujeito paciente. É um sistema bem previsível, sem surpresas. E aqui, gente, tá o pulo do gato para as provas da FCC. Presta atenção nisso. A banca adora criar alternativas que gramaticalmente até poderiam existir, mas elas alteram o tempo verbal original. E isso não pode. A conversão correta tem que ser fiel ao tempo da frase original. Se o verbo estava no futuro, a locução verbal tem que ir para o futuro também. Simples assim. Bom, com essa base bem firme, agora sim podemos encarar o nosso protagonista. A partícula C é uma verdadeira atriz, uma mestra dos disfarces. E para a FCC, existem 3 papéis, 3 identidades principais que todo candidato precisa saber reconhecer de longe na hora da prova. O primeiro disfarce é o de partícula apassivadora, a famosa PA. Ela costuma andar junto com verbos que pedem um objeto direto, sabe? Tipo, os verbos transitivos diretos ou os transitivos diretos de indiretos. A função dela é mostrar que a gente está na voz passiva sintética. E a regra de ouro aqui é a concordância. O verbo tem que concordar, em número, com o sujeito paciente. Esse aqui é o exemplo clássico que a FCC ama, mas ama mesmo usar nas questões. É uma frase curta, direta, mas cheia de detalhes para a gente analisar. Parece simples, mas a concordância do verbo vendem é a chave de tudo. Então, vamos lá. Por que vendem e não vende? O ponto crucial aqui é que casas não é o objeto, e sim o sujeito paciente. Essa frase é a mesma coisa que dizer casas são vendidas. E como o sujeito casas está no plural, o verbo, ele tem que ir para o plural obrigatoriamente. Esse é o erro que a banca espera que muita gente cometa. Agora, o segundo disfarce, o índice de indeterminação do sujeito, o IS. Esse C tem uma missão bem diferente. Ele serve para deixar o sujeito da oração desconhecido, indeterminado. Ele aparece com verbos que não têm objeto direto, como os verbos intransitivos, de ligação, ou os transitivos indiretos. E se a PA tinha a regra da concordância, o IS tem a regra da teimosia. Com ele, o verbo fica travado, congelado, sempre na terceira pessoa do singular. Não importa o que venha depois. Precisa-se de funcionários e não precisam-se. Essa rigidez toda é uma pista fundamental para a gente diagnosticar o C. Chegamos ao terceiro disfarce, o de pronome reflexivo.
Aqui, o C indica que a ação do sujeito volta para ele mesmo. E a grande pegadinha é que mesmo com o C ali na frase, a voz verbal é ativa. O sujeito é agente e o C funciona como um objeto que está recebendo a ação. Tipo em ele se machucou. Ele machucou a si mesmo. Beleza, já conhecemos os 3 disfarces. Agora vem a melhor parte. Como é que a gente diferencia um do outro na pressão, com o relógio correndo na prova? Vamos montar um kit de ferramentas, um passo a passo prático para resolver qualquer questão da FCC que envolva a partícula Si. Essa tabela é o coração da nossa análise, é o mapa da mina. Para diferenciar a partícula passivadora do índice de indeterminação do sujeito, é só seguir um checklist. Primeiro, a gente olha o verbo. Que tipo de verbo é? Se for transitivo direto, já acende a luzinha da PA. Se for intransitivo, de ligação ou transitivo direto, a gente já pensa no IIS. Segundo passo. E a concordância? O verbo está variando, está concordando com alguém? É PA. Agora, se ele está ali travadão na terceira pessoa do singular, pode apostar que é IIS. E o tira-teima, a prova final. Dá para converter a frase para voz passiva analítica? Se der, pronto, é PA. Se não der, fechou, é IIS. E aqui está o roteiro final, um método de eliminação que não tem erro. Primeiro, a gente pergunta, a ação é reflexiva, ela volta para o sujeito? Se for, pronto, problema resolvido, é pronome reflexivo. Se não, vão para o passo 2. O verbo é transitivo direto? Se a resposta for sim, então é partícula passivadora. E se não passou em nenhum desses 2 testes, bom, aí por eliminação só pode ser índice de indeterminação do sujeito. Acabou o mistério. Com esse roteiro em mãos, a análise vira uma coisa sistemática, segura, fica muito mais fácil. Agora, vamos só reforçar os pontos mais importantes, aqueles que precisam estar fresquinhos na memória no dia da prova. Para a gente memorizar de vez, tudo começa na transitividade do verbo. Ela é a chave que abre a porta. Depois, se for PA, o verbo tem que dançar conforme a música do sujeito paciente. Se for IES, o verbo é teimoso, fica sempre no singular. E se bater aquela dúvida, tenta converter para a voz passiva analítica. Se a frase fizer sentido, é PA. Simples assim. Vamos aplicar nosso método uma última vez nesse exemplo completo que tem a cara da FCC. A frase tem adjunto adverbial, tem a partícula si, tem substantivo no plural, ou seja, tem todos os ingredientes para uma boa questão de concurso. Aplicando o nosso roteiro, primeiro, a ação não é reflexiva. Ninguém está vendendo a si mesmo. Segundo, o verbo vender é transitivo direto, certo? Quem vende, vende alguma coisa. Logo, o C só pode ser partícula apassivadora. E se é PA, o verbo tem que concordar com o sujeito paciente, que é casas. Por isso, a forma correta é vendem-se. Análise concluída com sucesso. Então, como a gente viu, o C não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com a análise certa da transitividade e das regras de concordância, ele se torna totalmente previsível. O enigma está resolvido. A questão que fica agora é, qual será o próximo tópico da gramática a ser conquistado? Porque a jornada do conhecimento, essa sim, nunca para.